Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre ajuste prático de rolagem CSS, beleza? Eu demorei aí, peço até desculpa aí que eu demorei a fazer bastante vídeo e eu, eu, eu tenho conteúdo para mostrar, tá? Só que eu tô meio começando, então eu me perdi um pouco na hora de falar e eu comecei a aprender sobre roteiro. Então esse projeto aqui, na verdade, esse vídeo, eu fiz um roteirinho para ele, tá? E eu vou seguir aqui o roteiro e eu espero que dê certo. Top! Então eu vou falar aí sobre Scroll Snap, Snap Scrolls, que é o ajuste prático de rolagem CSS. E a ideia é que as sections, né, as divs que a gente cria, elas ocupem a página inteira e uma por vez elas vão sendo ajustadas ali pelo CSS, tá? Isso é bem legal para você usar em landing pages, onde você tem as sections ali bem separadinhas, né? Um site aí de loja, você quer exibir alguns produtos separados, tal, alguma apresentação, onde você preferir, tá? Esse ajuste de rolagem CSS, ele permite que você bloqueie a view ali, a section, em certos elementos tipo a janela, né, em certos elementos e locais que o usuário terminar de rolar, né? Então, quando a gente começa a fazer um scroll ali, assim que a gente acabar, ele vê ali o elemento que está sendo exibido e ele ajusta ali a janela para exibir esse elemento, esse action, né, a section por completo, né? Ele se ajusta ali para exibir ele inteiro. Então, fica mais ou menos assim, né? Esse aqui é o que a gente vai usar como modelo, então é bem legal, vou ensinar aqui a fazer, tá? É claro que você pode usar uma lib para isso, né? Tem libs que já são prontas, né? Você só configura, como essa Full Page GS, ela é bem legalzinha de usar. Porém, você não tem aí, né, um conhecimento por trás na hora de fazer, você não tem controle aí do projeto, então eu não aconselho muito usar lib não, caso você esteja aprendendo, tá? É bom fazer ali na mão mesmo, que é aí que o bicho pega, beleza? Então, para a gente começar, a gente vai começando criando o nosso arquivo HTML, né? Nosso arquivinho HTML, então coloquei HTML, cara, sério. Vou começar aqui como o nosso index, né? Index.html. E a gente vai começar aqui a estruturar a nossa página, tá? Então, aqui no título, vamos colocar aqui o assunto, né? Que a gente está falando sobre full page, full page scroll, scroll. Aqui no body a gente vai fazer o seguinte: para isso funcionar, a gente precisa configurar um container. Por quê? É, o ajuste de rolagem ele é definido por uma propriedade chamada scroll snap type. Essa propriedade ela fica num elemento de container, né? E aí o scroll snap align, que é o alinhamento, ela fica dentro desse container, né? Ela é definida para os filhos, tá? Então a gente vai ter que fazer primeiro uma div que contenha uma classe chamada container, que ela vai ser o pai. Então, eu tenho uma div com uma classe container, beleza? E aqui dentro eu vou colocar as divs, as sections que vão ser ajustadas por esse container, né? Então, eu vou ter uma section com a classe on, classe 1. E aqui dentro eu posso pôr um h1, first page. E aí eu vou criando aqui
mais sections, com a classe to. Aqui mais um H1. E aqui é a second page. Eita, tô escrevendo tudo errado aqui. Vamos copiar e vamos só a gente ir substituindo, né? Então aqui é o tree. Então aqui é a third page. Third page. E aqui é a for, né? Então aqui vai ficar forte. Assim. Isso, acho que é isso. Beleza. Aqui a gente já tem uma estrutura pronta do HTML. A gente não vai precisar mais do que isso para a gente montar nosso modelinho. E agora a gente precisa criar nosso arquivo de estilo. Beleza? Então, a gente começa aqui criando o nosso arquivo de style.css. E aqui a gente linka ele aqui com o nosso arquivo HTML, tá? Então, style.css tá linkado. Vamos aqui abrir como live server. E cá está nossa página, beleza? Então, vamos aqui em style. E assim, eu sempre começo a estilizar uma página resetando ela, tá? Usando um reset bem clássico, para a gente poder tirar as bordas e ter o controle total do tamanho da tela. Então eu sempre dou um reset com asterisco, que vai pegar o root, ou seja, o box sizing, né? Border box. O margin eu deixo 0. E o padding também 0, para a gente ter aí o tamanho certinho da janela do navegador. Beleza? Eu vou colocar aqui uma font family, a sans serif aqui, só para a gente ter certinho ali nossas fontes, tá? Então, aqui nas sections, né, a gente vai colocar um background diferente ali para cada section, né? Cada classe ali da section. E a gente vai começar a configurar pelas sections. Então, as sections são os filhos, né, do container. Então a gente precisa definir o tamanho dele e alinhar ali o nosso texto para o meio da tela. Então, aqui na section a gente vai ter um height de 100, view width, view height, né, que é a altura. A gente vai ter um display flex e a gente vai justificar ele, né? Justify content center e align item center para alinhar o item no centro, tá? A gente vai pôr aqui a cor do nosso texto. Opa, tô ruim aqui na escrita, hein? A cor é cor 0, tá vendo? Eu já tô doido. Vou pôr white. White. Aí. Não tá funcionando não? E aí aqui nossas classes a on. Só conferir que está certinho, tá? 1, 2, 3, 4. Beleza? E aqui a gente vai colocar o background color RGB. Beleza.
Vamos salvar, vamos ver como é que ficou. Beleza. Então, só funcionou na primeira. E vamos ver por quê, né? Saquei, galera. Aqui, ó. Coloquei sections em vez de section. Olha só que espertinhos, cara. Por isso que tava tudo bugado. Então, galera, ó. Então aqui a gente tem nossas páginas, né? Nossas páginas. Nossa página. E as seções, né? Você vê que, ó, eu posso parar de dar o scroll e não acontece nada. Ela para aqui onde eu tô, né? E isso aqui não fica tão legal, né? Não fica algo assim muito certinho, né? Então, a gente vai começar a mexer no container, né? Que é o que vai ficar responsável por fazer esse ajuste automático, tá? Então aqui eu vou pôr na classe container algumas propriedades para poder fazer funcionar, tá? Então, na classe do container, eu tenho que falar para ele qual que é o tamanho que ele vai ter de ajuste, tá? Então eu vou ter o height, eu vou colocar ele como tem view height, no caso aqui seria 100%, tá? Então, aqui a gente vai colocar a propriedade nele do scroll snap type, tá? Como qualquer propriedade, é bom se familiarizar com os valores que elas aceitam, tá? Então, as propriedades scroll snap, elas são aplicadas aos elementos pai e filho, tá? Section e container. E a gente tem que ter os valores ali específicos para cada um, tá? Da mesma forma que a gente usa um flexbox, um grid, onde o pai se torna um container flex ou uma grade, aqui vai funcionar da mesma forma, tá? O container ele vai virar um recipiente ali instantâneo, tá? Então a gente vai primeiro configurar a scroll snap type. Com isso a gente vai ver dois valores para ela, que é o mandatory e o proximate, tá? Então a gente precisa escrever scroll snap. Scroll snap type. E aqui a gente tem que falar para ele qual direção que ele vai ver, que ele vai se alinhar. Então a gente vai colocar que é Y, porque nosso scroll ele está no eixo Y, tá? Ele está na vertical. E para a gente testar, eu vou começar com o mandatory, que é o obrigatório, tá? Aquela section, quando ela aparece, ela vai se tornar a obrigatória ali, a que vai ser ajustada. Então, o valor mandatory, ele significa que o navegador deve se ajustar a um ponto de ajuste sempre que o usuário parar ali de fazer o scroll, né, de rolar a página. Para que isso funcione, a gente precisa na section colocar onde o snap, né, vai se alinhar. Então a gente vai colocar que ele vai se alinhar no start, né? Que como a gente está no eixo Y, o start nosso é o topo. Então a gente vai vir aqui no sections e a gente vai colocar scroll snap, em vez de ser type, aligned, tá? Start. Beleza? Então a gente salva. E aí a gente já consegue ver como que tudo está funcionando. Beleza? E aqui a gente precisa configurar o overflow como scroll, tá? Então, o que está fora aqui da nossa tela, ele tem que estar como scroll. Então, a gente coloca aqui um overflow
no eixo Y, né? Então overflow Y. Coloca aqui, a gente quer ele. E scroll. Então com isso a gente já consegue ter esse efeito do mandatory, do scroll snap, sem muita dificuldade, ó. Então eu rolei, ele se ajusta. Rolou um pouquinho, apareceu o primeiro ali, se ajustou automaticamente. Tá vendo? Então esse é o comportamento do mandatory, que é o obrigatório. A gente também tem a propriedade proximity. Então a gente pode usar a proximity. Desculpa estar escrevendo tudo errado, porque às vezes não consigo ver o teclado aqui, aperto qualquer tecla e sai tudo bugado. Mas beleza. Aqui então, essa propriedade, ó, você vê que ele não se ajustou. Aqui também não. Mas quando ele vai chegando ali perto, ó, ele se ajusta. Tá vendo? Então, ó, aqui onde ele chegar perto, se ajustou. Quando ele chegar perto, se ajustou. Aqui, não se ajustou. Então, ó, vai chegar pertinho, se ajusta. Então, ele tem uma proximidade aqui, que ela também pode ser configurada, tá? Usando o scroll snap padding. A gente tem ali uma margem para o scroll. E que isso pode também trazer aí uma configuração diferente, tá? Então, usando o mandatory aqui, ele fica mais interessante. Porém, ele é um pouco perigoso, tá, galera? Que aqui, essa section que eu tenho aqui, ela já é do tamanho da minha janela, tá? Agora, imagina só se ela fosse um pouco maior. Por exemplo, se eu tiver um Regit, vamos supor, de 150 view Regit aqui. Ó. Olha que estranho. Eu não consigo ver o final. Tá vendo? Porque na hora que aparece o segundo aqui, ela se ajusta, tá? Então, o mandatory, às vezes, ele não é uma propriedade que vai servir para tudo, tá? Para isso, você pode usar vamos supor, o proximity, tá? Que é o de proximidade. Aí isso resolveria esse tipo de problema. Mas quando você tem sections que são do tamanho da tela, não tem problema. Acho que até menores assim, isso não teria problema, tá vendo? Ela já se ajusta. Vamos colocar aqui, por exemplo, na do meio aqui, a 2. Viu ela, se ajustou aqui. Beleza. O problema é que é quando ela é maior, né? Então, olha só, ela não se ajusta ali embaixo, tá? Então esse mandatory tem que ser usado com cautela aí, né, na parte de scroll, beleza? Então, agora a gente parte para a próxima propriedade, que é o scroll padding, né? Que por padrão ali, a gente tem um conteúdo que se ajusta às bordas do container, que é o nosso pai, né? Ele segue a mesma sintaxe do padding comum que a gente tem, tá? Então, como ele está pegando a tela inteira, ele vai ter o padding ali de acordo com a tela, tá? Isso pode ser útil se seu layout tiver elementos que são fixos, né? Cabeçalho ali, ou aqui às vezes você tem aquele navbar, né? E aí você não quer que ele se ajusta, tipo aqui, ó, ele se ajustou bem rente aqui ao meu navegador, tá vendo? Então imagina que eu tenho ali um navbar fixo, e aí eu teria que configurar aqui para ele um scroll padding, né? Então tenho aqui um scroll padding. Eu vou colocar de 100 pixels. E aí você já vai ver ali que ele mudou. Então ele deixou essa borda aqui, né? Esse padding de 100 pixels. Então se eu dar um scroll, ele vai sempre parar aqui 100 pixels para baixo, tá?
Por que aqui em cima? Porque a gente tem aqui um alinhamento start, tá? Então ele, se tiver aqui na horizontal, ele vai pegar do lado aqui esquerdo. Se eu tiver na vertical, ele vai pegar aqui a parte de cima. Beleza? Esse overflow, acho que eu não expliquei ele, né? Isso serve para o nosso conteúdo que está fora da tela. Acho que eu devo ter falado. Para ele ser rolado, né? Ele ser parte do scroll, tá? Senão ele não pega ali o snap, ele não pega ali o container inteiro, tá bom? Então, beleza, galera. Essa parte acho que ficou bem explicadinho, é bem fácil de fazer, tá? E aqui no align, você pode brincar um pouquinho, pode colocar aí end, por exemplo. Aí você vai ver que ele vai se ajustar aqui embaixo, ó, o padding mudou para a parte de baixo, tá vendo? Ó. Então, explore bastante as propriedades os valores das propriedades, tá? Que isso pode trazer bastante ideias para projetos, bastante ideias de como fazer. E fica bem legal, bem bonito, uma página que contém esse tipo de configuração, tá? Ela não fica crua, dá um ar mais profissional aí para os seus projetos, beleza? Então espero aí que tenha sido bem legal de aprender isso, tá? Eu vou trazer novos vídeos. Acho que o roteiro me ajudou a explicar certinho. Então esperem os próximos vídeos que eu vou fazer muita coisa legal, tá? Aguardem novidades, beleza? Então, fica aí um abraço a todos e até mais.